E aí, turma, beleza? Hoje nós vamos falar de velocidade relativa. Para a gente entender sobre velocidade relativa, eu quero partir de um exemplo. Imagine que eu tenho aqui uma trajetória e essa trajetória liga a cidade A até a cidade B. Aí, na primeira situação, nós temos o seguinte. Na primeira situação, eu tenho um carro que está saindo da cidade A e indo em direção à cidade B. Então, essa daqui é a velocidade do carro A, VA. Aqui eu tenho um carro que está saindo da cidade B, indo em direção à cidade A. Vamos dar valor para ficar mais fácil? Esse carro está vindo com 5 metros por segundo. E esse carro aqui, 4 metros por segundo. Turma, nós temos que pensar o seguinte. Imagine, para entender velocidade relativa, que um carro vai colidir com o outro. Quando os dois colidem em sentidos opostos, é como se eles batessem um em relação ao outro com uma velocidade maior. Então, se esse carro A bater no carro B, é como se a batida estivesse acontecendo a 9 metros por segundo. Então, tem uma regra que fala que velocidade relativa, quando está no sentido oposto, as duas velocidades estão no sentido oposto, basta eu somar a velocidade do A com a do B. Então, a velocidade relativa, nesse caso, seria VA mais VB. E essa velocidade relativa seria de aproximação. Então, toda vez que as velocidades estiverem em sentidos opostos, um para a direita e o outro para a esquerda, a velocidade relativa é só somar. Um outro exemplo disso seria assim. Aqui está a cidade A, cidade B. Aqui eu tenho um carro que está vindo para cá, que é o carro VA. E aqui eu tenho um carro, que é o carro B. Ele está vindo em direção à cidade B, VB. Então, o A está indo em direção à cidade A e o B está indo em direção à cidade B. Podem ver que um carro está afastando do outro. Vamos falar que essa velocidade aqui é de 5 metros por segundo. E a velocidade desse é de 4 metros por segundo. Novamente, você pode observar que eles têm a mesma direção, mas os sentidos são opostos. Toda vez que os sentidos forem opostos, basta falar que a velocidade relativa é uma velocidade mais a outra. Então, a velocidade relativa nesse caso seria 5 mais 4. A velocidade relativa seria 9 metros por segundo. Só que tem uma diferença desse primeiro caso para esse segundo caso. A diferença entre os casos é simplesmente que a velocidade relativa, que também seria 5 mais 4, a velocidade relativa seria 9 metros por segundo. Só que nesse exemplo seria 9 metros por segundo aproximando. Nesse caso, a velocidade é 9 metros por segundo afastando. Em suma, toda vez que uma velocidade estiver num sentido e a outra velocidade estiver no sentido contrário, basta somar para descobrir a velocidade relativa. Agora, um terceiro exemplo vai mostrar para nós o seguinte. Nesse terceiro exemplo, nós vamos ter o carro A indo em direção à cidade B e o carro B indo em direção à
cidade B também, só que com uma velocidade VB de 4 metros por segundo. Observem, turma, nesse exemplo, os dois veículos estão indo na mesma direção e no mesmo sentido. Agora, quando eles estiverem indo no mesmo sentido, a velocidade relativa sempre vai ser a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Então, nesse caso, seria VA menos VB. A velocidade relativa seria 5 menos 4. A velocidade relativa seria 1 metro por segundo. Então, o veículo A vai estar aproximando do veículo B com uma velocidade de 1 metro por segundo. Resumindo, então, nós podemos falar que toda vez que tiver um carro indo para lá e outro carro indo para lá, na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a velocidade do maior menos a do menor. Se estiver indo em sentido contrário, a velocidade relativa é a velocidade de um mais a do outro. Agora, turma, eu vou falar para vocês da composição do movimento, da composição da velocidade. Galileu falou para nós que os corpos, eles podem ter velocidades diferentes acontecendo simultaneamente neste corpo. Então, Galileu falou que os corpos têm velocidades diferentes que fazem movimento simultâneo e de forma independente. Como assim? Vamos entender esse princípio de Galileu. O jeito mais fácil de entender o princípio de Galileu é você imaginar que aqui eu tenha um rio. E esse rio, a correnteza dele está indo nessa direção. Essa daqui é a velocidade da correnteza, que eu vou chamar de VC. Aí, nós vamos ter aqui um nadador. Aqui um nadador, ó. Um nadador. Esse nadador vai dar braçadas com uma velocidade para cima aqui, que eu vou chamar de Vn, que é a velocidade do nadador. Então, você pode ver que o nadador quer atravessar dessa margem, ele quer ir para outra margem. Enquanto isso, a correnteza está levando ele rio abaixo. Nós temos duas velocidades. Quando você for analisar o movimento deste nadador, vocês vão perceber o seguinte. A velocidade do nadador está para cima. A velocidade da correnteza está para baixo. O nadador, ele vai atravessar, você junta as duas aqui pelo teorema de Pitágoras, você vai ver que a velocidade resultante vai ser esse vetor aqui. Então, vocês podem perceber que quando o nadador for atravessar o rio, ele não vai vir em linha reta, porque ao mesmo tempo que ele está atravessando de uma margem para outra, a correnteza está levando ele rio abaixo. Agora fica mais claro para você entender o princípio de Galileu. Os movimentos acontecem de forma simultânea, ao mesmo tempo que o nadador está atravessando, a correnteza está fazendo ele descer rio abaixo, simultâneo, e de forma independente. A correnteza vai levar ele para baixo, independente da velocidade que ele está atravessando o rio. Sempre a correnteza vai tocar ele para baixo. Então, o princípio de Galileu fala para nós que os movimentos acontecem de forma simultânea e independente. Então, o nosso nadador, nós acabamos de ver que ele vai atravessar o rio na diagonal. Ele não vai atravessar o rio reto e nem vai somente descer. Ele vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele estiver dando braçada para atravessar, a correnteza vai estar tocando ele para baixo, ele vai atravessar na diagonal o rio. Você pode calcular a velocidade resultante aqui, ó, pelo teorema de Pitágoras. V ao quadrado é igual a Vn ao quadrado mais o Vc ao quadrado. Uma
dica para esse tipo de problema que ajuda muito é você fazer o seguinte. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem que a maior parte dos problemas a gente vai resolver assim. Suponhamos que o nosso nadador, a velocidade dele, Vn, seja de 5 metros por segundo. Suponhamos que a velocidade que a correnteza está tocando ele para baixo, que é o Vc, seja de 8 metros por segundo. E vamos falar que o rio, ele tem uma distância de uma margem até a outra de 20 metros. Para a gente fazer esse tipo de questão, então, é só você lembrar que os movimentos são independentes. Você vai fazer aqui o Vn. Vn é igual a ΔS sobre ΔT. A fórmula normal, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. O Vn é 5. Ele vai estar atravessando, quem vai fazer ele atravessar o rio é a velocidade do nadador, que é 5. O tamanho do rio é 20 metros, dividido por ΔT. Você vai pôr um aqui, multiplicar cruzado, você vai descobrir que ΔT vai dar igual a 4 segundos. Quer dizer, então, turma, que o nadador vai levar 4 segundos para atravessar o rio. Porém, enquanto ele estiver atravessando o rio, a correnteza vai estar tocando ele rio abaixo. Então, a correnteza vai fazer ele deslocar rio abaixo. Aí você vai fazer velocidade da correnteza é ΔS sobre ΔT. A velocidade da correnteza é quanto? 8. O ΔS é o tanto que a correnteza vai tocar ele para baixo. Eu não sei. Mas eu sei que ele vai levar quanto tempo para atravessar o rio? 4 segundos. Lembra que eu falei que o princípio de Galileu fala que os movimentos acontecem simultaneamente? Então, se ele leva 4 segundos para atravessar o rio, quer dizer que a correnteza vai tocar ele 4 segundos para baixo. Então, o tempo aqui, 4 segundos. Põe um aqui, multiplica cruzado, ΔS vai ser igual a 8 vezes 4, 32 metros. Ou seja, a correnteza vai fazer ele deslocar 32 metros para baixo, rio abaixo. Então, quando ele chegar na outra margem, que é 20 metros, automaticamente a correnteza já vai ter feito ele descer dessa reta até essa reta aqui, ó, que dá 32 metros. O nadador vai ter nadado os 20 metros, então ele vai chegar aqui, ó, como se ele tivesse nadado assim, na diagonal. O que faz ele descer é a velocidade da correnteza, o que faz ele atravessar é a velocidade do nadador, nesse caso, mas pode ser a velocidade de um barco, se for um barco. Sempre seguindo este princípio. Agora, eu quero que vocês imaginem uma situação um pouquinho diferente. A correnteza do rio continua rio abaixo. Aqui é a velocidade da correnteza, Vc. O nosso barco está aqui. Aqui está o nosso barco. E o nosso barco está vindo para cá com uma velocidade Vb, que é a velocidade do barco. Nesse caso, você tem que pensar o seguinte. Suponhamos que a correnteza tem uma velocidade de 5 metros por segundo e que o barquinho está descendo o rio abaixo com uma velocidade a velocidade do motor, 3 metros por segundo. Então, você tem que pensar assim. Se não tivesse correnteza nenhuma, por exemplo, uma represa sem correnteza, um lago, esse barco iria movimentar no lago com velocidade Vb, que é de 3 metros por segundo. Para não confundir, em vez de Vb, vamos chamar de Vm. Por que Vm? A velocidade do motor do barco. Então, quer dizer o quê? Se fosse uma represa, uma lagoa sem correnteza, esse barco movimentaria com 3 metros por segundo. Só que agora eu estou pegando esse barco com esse motor que faz 3 metros por segundo e estou pondo ele num rio que a correnteza toca 5 metros por segundo.
E o barco está descendo o rio. Então, a velocidade do motor está ajudando a velocidade da correnteza. Então, como a velocidade do motor está ajudando a velocidade da correnteza, o barco vai descer, ó, rapidão. O barco vai ter uma velocidade, que a velocidade do barco vai descer, que vai ser igual a 3 mais 5. Ele vai descer com a velocidade do barco, de 8 metros por segundo. Por que vai dar maior? Ele está descendo a favor da correnteza, então a correnteza está ajudando ele a descer. Agora imagina que a situação fosse o contrário. Você tem aqui o rio, as margens do rio. Aqui você tem a velocidade da correnteza, que é VC, igual a 5 metros por segundo. Só que agora o nosso barco, turma, ele está vindo para cá, ó. Ele está contrário à correnteza. E a velocidade do barco seria de 8 metros por segundo. Agora, o que você tem que pensar? A velocidade da correnteza está para baixo e o barco está subindo o rio. A correnteza vai estar atrapalhando o barco ou a correnteza vai estar ajudando o barco? Como vocês podem ver, nesse caso, a correnteza vai estar atrapalhando o barco. Então, a velocidade do barco, essa aqui é a velocidade do motor, tá? A velocidade do barco vai ser o 8, que é a do motor, menos o 5 da correnteza que está atrapalhando. Então, o barco vai subir o rio com 3 metros por segundo. Resumindo, se o barco tiver com o motor fazendo a velocidade no sentido da correnteza, a gente soma. Se o barco estiver indo para cima e a correnteza estiver indo para baixo, a velocidade do barco é só fazer uma velocidade menos a outra. Certo, turma? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Grande abraço para todos.